Então vamos conversar com o Dr. Paulo Caramori. O Dr. Paulo é uma pessoa por quem eu tenho um carinho especial, foi meu professor na residência. Dr. Paulo, eu queria conversar sobre os procedimentos de oclusão do apêndice atrial. Eu sinto que existe uma população grande que poderia se beneficiar desse procedimento, né? A gente tem ficado mais corajoso para anticoagular os pacientes idosos depois dos novos anticoagulantes, mas não dá para esquecer que eles também carregam um risco de sangramento que não é desprezível, né? Então, Cris, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui contigo, prazer mesmo estar te vendo aqui, né? E o tema que tu traz eu acho que é super relevante porque tem uma população, se acredita mais ou menos que 50% das pessoas fibriladas não possam ser anticoaguladas, por diversas razões. Então, primeiro, tem uma população de pacientes que a gente deve considerar fechamento de apêndice atrial esquerdo por não poder oferecer outra alternativa. E essa gama de pacientes é muito grande. E eu vou prender neles um pouquinho, porque esses pacientes muitas vezes fogem do sistema de saúde. Eles não estão mais com o eletrofisiologista, porque eles não têm fibrilação permanente, que não adianta fazer ablação. Eles, às vezes, fogem do cardiologista, porque o cardiologista não pode prescrever anticoagulante para eles, não vem com frequência no consultório, e eles ficam andando pelo sistema esperando ter um AVC. Então, para esse tipo de paciente, o fechamento do apêndice atrial esquerdo devia ser considerado com muito maior frequência. Hoje é coberto pela ANS, e eu acho que é uma necessidade do cardiologista clínico se pensar e decidir pela indicação ou não. A segunda população é o que pode tomar anticoagulante, né? Às vezes o mais idoso também pode, como você citaste. Tem pacientes com 90 anos tomando anticoagulante de maneira segura. Então, é grande também a população. E daí o equilíbrio de forças é um pouco maior e os dados são um pouco mais conflituosos em relação ao benefício ou não de fechamento. A gente vive num ambiente que precisa localizar o paciente que vai receber maior benefício dessa tecnologia, que é uma tecnologia que custa dinheiro. Em contrapartida, tomar anticoagulante para a vida inteira e lidar com os problemas que isso traz também tem que custar dinheiro. Verdade. Então tem que pesar essas coisas, pesar junto com o paciente, junto com o médico assistente, para entender qual é o melhor caminho a seguir. Sim, sempre uma discussão entre o risco e o benefício que a gente pode trazer para o paciente. Mas, de fato, é um procedimento extremamente seguro, eficaz. Nós fazemos coisas muito mais complexas do que isso, tecnicamente falando, né? É verdade. E daí vem, assim, a cardiologia intervencionista como um todo, a gente diz que tem avançado. O que avança? Avança em dois aspectos fundamentais. Uma é a característica dos dispositivos tem sido progressivamente superiores, cada vez melhor, e a capacidade técnica nossa, né, de executar o procedimento cada vez também melhor, porque a gente passou a entender melhor a imagem, que é uma coisa que avançou muito, e permite com que a gente consiga entregar melhores resultados. E, finalmente, os dados que a gente tem são sempre de ontem, porque é o dispositivo de ontem com a técnica de ontem. Então, pesar tudo isso passou a ser um exercício um pouco mais sofisticado do que simplesmente olhar qual é o P e qual é a diferença que teve num determinado estudo clínico. Então, acho que é um alvo móvel. Agora a gente teve alguns reveses, pelo menos, em relação ao fechamento do apêndice atrial esquerdo, mas novos dados estão sendo gerados à medida que a gente fala. Daqui a uma semana vai ser mais um estudo clínico relevante, dizendo quando que a gente tem que se posicionar frente a isso. Perfeito, doutor Paulo. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Prazer.